Nosso quadro que traz informação, conta, claro, sempre com a sua participação, é Uniodonto no programa Piracicaba Agora. Temos o prazer de receber aqui a doutora Silvia Paparoto Lopes. Doutora, tudo bem? Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Neto e Maria. Muito obrigada por essa recepção muito amorosa. Que casa alegre, estou me sentindo muito bem aqui. Que bom. Inclusive por saber que tem corintiano, né? Olá, pessoal, gente! Já estou me sentindo em casa. Agora você já ganhou, né? Tá vendo só como a gente acerta? Um beijão para os corintianos lá de casa. Isso. Em casa sempre tem corintiano, né? Sempre tem. Legal. A doutora Silvia, gente, ela é especialista e mestre em estomatologia, atualmente em clínica geral e prótese dental e dentista, claro, da Uniodonto. Vamos falar sobre o tema Júlio Verde, que é a prevenção ao câncer bucal, cabeça e pescoço. Doutora, para a gente começar, aliás, põe o WhatsApp para nós. Você que está em casa pode participar conosco também, viu? 991411048, pode mandar sua perguntinha pelo WhatsApp e a gente conversa, bate o papo aqui com a doutora Silvia, tá bom? Vamos falar sobre o câncer na região da boca, né, doutora? É muito comum na parte interna e também na parte externa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E para a gente começar a identificar também alguns sinais que pode ser que seja uma doença um pouco mais grave, um câncer. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Sim. As lesões de câncer na cavidade bucal, ela compreende tanto o câncer de lábio, quanto a doença dentro da cavidade bucal. Que ela pode envolver qualquer local da cavidade bucal. Os locais mais que maior incidência é na língua, mas pode aparecer na gengiva, em fundo de sulco, em glândulas salivares, na bochecha, na região de palato mole, região de orofaringe, né? E tem fatores etiológicos diferentes, como por exemplo, no lábio, o fator etiológico, né, o que causa o câncer é a radiação solar. Olha só. Então é muito importante que a gente saia sempre com um fator de proteção labial, passando sempre, porque a incidência é muito grande, e principalmente no lábio inferior, onde a incidência é maior. Doutora, e olha só, você vê como são as coisas, a gente pensa em passar o protetor solar, né? Mas o protetor labial, a gente não pensa nisso, né? Exatamente. Você falando agora, eu nunca passei o protetor labial para, sei lá, numa praia, numa piscina. Exatamente. E pode perceber, eu, por exemplo, quando eu vou à praia ou à piscina, ou mesmo tomando sol, o lábio sempre fica mais sensível. Sim. Então é importante a gente usar o protetor labial com fator de proteção solar. E também, né, se puder usar um chapéu para proteger mais, toda a proteção é bem-vinda. É bem-vinda, né? Nosso quadro da Uniodonto, estamos falando sobre o Júlio Verde. Gente, você quer participar conosco? 991411048, pode fazer sua pergunta. Pois não, Maria, diga. Vamos lá, já eu vou abrir para as participações, que já está chegando pergunta também. Mas eu queria, doutora, que a senhora comentasse se existe alguma diferença, se pode ser um início, a questão das aftas, né? Às vezes a gente come alguma coisa um pouco mais ácida. A minha mãe, por exemplo, toda vez que ela come abacaxi, ela tem uma afta, né? Logo passa, às vezes por uma pomadinha, às vezes passa sozinho, mas a afta, a gente tem que ficar atento, às vezes demora um pouquinho mais. Tem diferença entre os dois, né? Ou pode ser um início de câncer? Não, existe diferença entre afta e lesão de câncer. Os dois são úlceras. Sim. Só que no caso da afta, por exemplo, ela é uma úlcera imunomediada, né? Então, por exemplo, tem pessoas que já têm uma propensão a ter afta, como a Maria mesma disse, algumas pessoas comem o abacaxi um pouco mais ácido, ou ficam mais estressadas um pouco, ou vão ao dentista, é muito comum a manipulação, no dia seguinte a pessoa está com afta, né? Então, essas lesões, elas têm a característica clínica de úlcera e fica uma camada branquinha em cima e ao redor vermelhinha. Tá.
E essas lesões, elas têm um tempo de evolução, né? Elas duram de 7 a 14 dias e somem. E geralmente, às vezes as pessoas têm uma afta, tem pessoas que têm mais que uma, ou pequenininha, ou maiores. Então, quem tem afta, geralmente já sabe que é afta, porque as lesões, elas somem, sem fazer nada até, né? Se não fizer nada, elas vão sumir. Tem um período, acaba desaparecendo. Tem um período, acaba desaparecendo. Agora, o que a gente não pode confundir é uma lesão, uma úlcera que tenha na boca e a pessoa pense que seja afta, né? Sim. Então, a gente costuma orientar as pessoas que todo machucadinho que aparece dentro da boca, se não sumir dentro de 10 dias, é preciso buscar orientação de um profissional, para saber o que é. Né? Perfeito. Nós estamos ao vivo, pode participar conosco, 991-4110-48. Olha, a doutora já falou que a questão do sol no lábio pode provocar, o câncer de pele, então ele pode atacar nos lábios, né? O que mais pode provocar o câncer? Por exemplo, o fumo pode provocar o câncer também? Tem pergunta? Nesse sentido, então vamos lá. Neto. Pois não, Maria, vamos lá. Deixa eu registrar aqui a participação e agradecer a audiência da Maria Cláudia. O que ela está falando aqui, doutora? Se fazer bochecho com enxaguante pode causar câncer de boca. Olha só, uma dúvida aí. Maria Cláudia, acho que ouviu isso em algum lugar? É que antes nós tínhamos enxaguante bucal que continha álcool dentro. Né? Então, mas hoje em dia eu acredito que não tenha mais nenhum enxaguante bucal com álcool. A base de álcool, né? Embora alguns tenham um sabor forte, não tem álcool dentro. Tá? Eles podem causar, assim, uma perda de epitélio, uma descamação, mas álcool não tem. Perfeito. Tem mais pergunta, mais participação. Unidoutor no programa Piracicaba agora. Hoje aqui com a doutora Silvia, esclarecendo as dúvidas, batendo papo conosco e alertando, né? Alertando, estamos no Julho Verde da sua saúde bucal. Estamos falando aí na prevenção do câncer bucal. Pois não, Maria? O Periquito também está com uma pergunta muito interessante, né, Periquito? Ele diz: ter o hábito de consumir líquidos quentes podem aumentar a possibilidade de câncer bucal? Ele dá exemplo do chimarrão, né? Que o sul do país consome bastante. E sopas bem quentes. E chás, eu acho que também, chás, né? Café, né, café, doutora? Chá. Bebidas em geral, líquidos quentes. A gente sempre tem que evitar os alimentos, assim, quem tem o hábito de sempre tudo muito quente, né? Existe também uma associação, mas o mais importante para câncer de cabeça e pescoço, que é o mesmo fator etiológico. Sim. Né? A boca, assim, é um dos locais da cabeça e pescoço onde a maior incidência de câncer é dentro da boca. Mas nós devemos evitar cigarro, bebida alcoólica, né? A associação dos dois aumenta 6 vezes a chance de desenvolver o câncer, né? Então é muito importante essa campanha do Julho Verde que leva um empoderamento para a gente, né? Então o tema desse ano é seu corpo, seu poder, né? Poder, perfeito. Então nós temos que divulgar o que causa o câncer, quais são os sinais e sintomas, para as pessoas poderem ter o autocuidado. Muito bom. Isso está dentro de uma proposta tão importante, né, que é a medicina preventiva, né? Quer dizer, você vai se prevenir, estar atento, né, receber a orientação certa, você está prevenindo, né? Exatamente. Tudo que é no começo tem que ser tratado, deve ser tratado e é muito importante para você que nos assiste ter essa orientação. Ok, a Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Aí, falando um pouquinho sobre isso, tem mais perguntas, Maria? Já vou abrir já. Você falou a questão da bebida também associada com o fumo, né? A gente sabe que o fumo, ele é terrível, né? O fumo, a bebida em excesso, enfim, né? E essa precaução, doutora, de você evitar o fumo, para a gente entender, a pessoa que usa o cigarro, que fuma, a pessoa que bebe, ela tem que ficar mais atenta, então, né? Exato. Porque daí fica muito mais sensível. Você falou até 6 vezes mais, é isso? Isso, associação fumo e bebida alcoólica. Exatamente. Então tem que ficar muito atento, muito atento, né? Então, o que a gente costuma orientar é sempre que a pessoa perceber alguma lesão que não cicatrize, que não sare, tem que buscar atendimento. E também
o melhor, né, é a pessoa ir descontinuando o hábito do cigarro. Ideal, né? Porque hoje, assim, a incidência maior é entre homens, é mais em homens que mulheres. Então, nós temos no Brasil 15 mil novos casos de câncer de boca em homem, total sendo da população. 11 mil em homens e 4 mil mulheres. E a faixa etária, geralmente, é a partir de 40 anos. Mas nós estamos notando um aumento nos jovens, a partir de 20 anos. Por quê? Porque os jovens não estão fumando cigarro, assim, eles deixaram cigarro com filtro, mas eles estão aderindo o cigarro de palha, cigarro eletrônico, narguile. E esse tipo de fumo, eles têm muito mais nicotina do que o cigarro de filtro. Olha só. Então, é muito importante essa campanha para divulgação, para as pessoas poderem se autocuidar. Exato. Porque é um câncer que ele é o importante ser mais precoce possível e ele pode ser evitado se as pessoas conhecerem os sinais e sintomas e conhecerem a lesão, né? A lesão que é, né? E na cabeça e pescoço é importante também salientar que tem câncer também em orofaringe, que é causado por vírus HPV. HPV, exato. Né, que daí não é o cigarro. E também que as pessoas, se elas sentirem rouquidão, dor de garganta, também é um sinal que deve ser investigado. Exatamente. Estamos ao vivo, você participa conosco, aqui pode fazer sua pergunta aqui embaixo, a sua pergunta através do WhatsApp, 991411048. Pois não, Maria? Olha, bastante gente fazendo pergunta aqui, doutora, vai responder todo mundo, tá? Ó, o Leandro, ele tá querendo saber, pergunta interessante também, hein, Leandro? Se fazer a escovação com muita pressão, rápido demais, né? Isso também pode provocar algum câncer, alguma lesão? Ele já está agradecendo a doutora por todas as informações. Que pergunta ótima, Leandro. Olha, o trauma por escovação, ele não foi assim identificado como um causador de câncer, tá? O que pode acontecer? Hoje em dia, nós temos muitas lesões não cariosas, que é quando a gengiva retrai, desgasta o dente por atrição. Então, Leandro, se você, né, continuar ou estiver fazendo isso, o que você pode ter são lesões cervicais não cariosas, que pode dar uma sensibilidade dental, tá bom? Então seria também interessante rever a técnica de higienização e também a escolha de uma escova extra macia. Mais adequada, né? Isso. Você sabe, Silvia, que é uma coisa muito interessante, o ser humano, ele vai adquirindo hábitos ruins, bons, e vai perdendo o hábito também, né? Exato. A própria escovação, por isso que é bom ir ao dentista regularmente e, se possível, levar a sua escova, porque a gente vai desaprendendo, por mania, pela correria, vai desaprendendo a escovar os dentes. Exatamente. E é uma coisa, acho que é surpreendente. Não, mas eu sei escovar, eu escovo desde criança, eu aprendi quando era criança, mas você adquire um hábito errado, está escovando errado o seu dente. Exatamente. Não acontece isso. E investindo em escova, em creme dental, e de repente ficando com uma higiene oral aí comprometida, né? Então isso é importante, sim. E é muito importante também frisar que nós devemos introduzir no nosso autocuidado, né, nosso cuidado com a saúde, a visita ao dentista pelo menos uma vez ao ano, fazendo exames preventivos, né? Isso. Por exemplo, câncer de boca e de cabeça e pescoço. E colocar isso na nossa agenda, da mesma forma com que os homens fazem o exame preventivo de próstata e as mulheres de mama e colo de útero. E olha, a Neodonto está à disposição justamente para fazer, né? Toda a equipe da Neodonto está à disposição para fazer todo esse acompanhamento, né? Você que tem o Neodonto, você que usufrui da Neodonto, que é assistido pelo Neodonto, sabe disso, né? Você tem todo ali rigorosamente todo o controle feito pela Neodonto para a sua saúde bucal estar em ordem. Aliás, é tema também, em breve vamos falar sobre isso, né? Que é comprometimento da saúde corporal, também a via principal é a boca, a saúde bucal, que gera outros problemas. A gente vai abordar isso, vamos falar também sobre isso. Tem mais participação? Eu vou perguntar para a doutora uma mania. Criança tem muito, mas já vi adulto fazendo isso também, de morder a lateral. Morde a lateral, vai morder, chega a ferir a lateral,
e aí vira uma afta. Esse tipo de mania, vou chamar assim, pode causar uma lesão mais séria? A mucosa mordiscada, né, que é o termo que a gente usa, ela não foi identificada também como um fator etiológico para câncer. Tá. Mas aí ele pode causar, por exemplo, dependendo do local, uma lesão benigna que chama mucocele, que é um trauma em glândula salivar. Olha então isso. forma uma bolinha de saliva que na maioria das vezes ela se resolve sozinha, mas em outros casos a gente precisa fazer uma remoção. Tem que fazer uma remoção mesmo, Isso, né? exatamente. Puxa vida. Muito bem, vamos lá para as participações? Vamos, Pois não, Maria, diga. Bastante gente comentando, tem gente dando relato também, a gente já vai abrir para todos aqui. A Michele está conosco, a doutora já deu uma pinceladinha, doutora, mas a Michele está pedindo para a senhora falar um pouquinho mais sobre a narguile e o vírus HPV. Sim. Ótimo, ótimo, Michele. Tem relação? Não, narguile e vírus HPV não. O vírus HPV, um subtipo específico, ele foi identificado em câncer em orofaringe e ele é transmitido através do ato sexual. E o narguile, ele tem eu já li a respeito dele que dependendo do tempo que a pessoa usa, ela corresponde a 100 cigarros. Olha, então ele é muito prejudicial. Nossa, meu Deus. E aí você pega essa pessoa que está consumindo isso em alguns ambientes são fechados. Exatamente. Né? Que você olha, você não consegue ver quem está lá dentro do ambiente, está todo mundo consumindo. Que perigo isso, né? Que perigo. Que perigo. Mais participação com o público do programa Piracicaba agora? Pois não, Má. Tem sim, tem mais aqui. Tem gente que está fazendo mais que uma pergunta, eu vou tentando contemplar todo mundo, tá, gente? Se der tempo, a gente volta nas pessoas que estão perguntando mais. A Cleo, ela está pedindo, por favor, doutora, gostaria de saber quão prejudicial é o piercing na língua. Boa pergunta, Cleo. Em relação a câncer, eu acredito assim que não venha a ter. Mas o piercing na língua, ele pode ser um fator aí para parar a bactéria, porque a cavidade bucal é muito contaminada. Nós temos fungos, vírus, bactérias, todos os micro-organismos. E aí ele pode causar uma lesão chamada granuloma piogênico. Então a pessoa tem que ter uma higiene muito boa ali no local e mesmo tendo, a cavidade é muito contaminada. Perfeito. Ó, nós temos... Pois não, Maria, mais participação? Vamos lá. Um depoimento aqui da Marisa. Ela está contando o seguinte aqui pra gente. Puxa. Meu esposo teve câncer de palato, foi muito sofrimento. Teve que usar sonda para se alimentar, ele fumava demais, doutora. Olha só. Faz 3 anos que ele faleceu. Hoje vejo jovens usando narguile, me dói o coração de ver eles destruindo a saúde. Meu esposo usava uma prótese dentária de garrinhas, pois ele reclamava muito que machucava a boca e justamente ali começou a lesão cancerígena. Em relação assim à prótese, a gente assim é muito controverso. A gente às vezes lê em alguns livros que trauma de prótese causa câncer, mas é muito difícil estar falando nisso. Agora, eu acredito que seja coincidência, né? Porque ele fumava bastante. O fator principal é o cigarro, né? Então, qualquer lesão já foi a porta de entrada para virar o câncer, de fato, né? Agora, um depoimento muito interessante, alertando a todos os jovens, né? Como a doutora acabou de falar, né? Esse tipo de artefato que é usado, que os jovens estão usando bastante, ele agrava muito, né? A potência é muito forte da nicotina, né? E é claro que estamos falando aqui de alguns fabricantes que usam o próprio cigarro eletrônico, né? Que não tem regulamentação, ele não é aceito, não tem um órgão que toma conta. Então, o que está lá dentro? A gente não sabe. O que a gente sabe que é algo químico que, com certeza, através de estudos que estão sendo feitos, vai descobrir que provoca doenças gravíssimas. Exatamente. Agora, o alerta da nossa telespectadora é justamente para os jovens, né? Quer dizer, distancie do cigarro, distancie de qualquer outro artifício que fala, esse é menos prejudicial. Não, o que não é prejudicial é aquilo que você tem orientação dos médicos, dos dentistas, né? Exatamente. E é muito importante essa campanha porque o tratamento
do câncer de cabeça e pescoço, ele é muito mutilador. Por isso é importante essa divulgação, essa iniciativa da Uniodonto, de nós, profissionais da saúde, do meio de comunicação, estar divulgando, porque é um câncer que pode ser evitado. E se acontecer, infelizmente acontecer, que seja de forma precoce, para diminuir essa mutilação. Perfeito. Mais participação? Pois não, Maria. Vamos lá, o Fabiano, ele está fazendo uma pergunta interessante. O doutor até comentou um pouquinho sobre os números aí. Um tempo atrás, ouvi falar que o câncer de cabeça e pescoço é uma doença que acomete mais homens que mulheres. Isso é verdade? E por quê? É verdade. Por quê? Eu acredito que os homens fumem mais, né? Os fatores de risco, os homens sejam mais... Mas também está tendo um aumento de fumantes femininos, né? Devido ao cigarros eletrônicos, tudo mais. Mas ainda os homens são mais acometidos. Bem, a doutora trouxe algumas imagens para a gente ilustrar um pouquinho. Pode colocar, Ana, até para ela explicar para nós. Está aí, ó. Em detalhe, e esse daí tive uma lesão, né, na língua, aí é um câncer, né, doutora? A lesão de câncer, ela é ulcerada. Geralmente, o que a gente não quer é que o paciente chegue nessa fase, né, que é uma lesão grande já. Sim, sim, né? sim. Então, geralmente, as pessoas acham que está com afta na língua. Então... Mas se essa afta não sumir, não é uma afta, É 10 né? dias, como você Isso, falou, né? são 10 dias. E se a pessoa perceber, procurar já um profissional da saúde, né? um cirurgião dentista, um especialista em estomatologia, para ajudar aí, para fazer a remoção e levar o material para histopatológico. Perfeito, perfeito. E aí, a doutora também, então tem mais... ele no lábio. Esse no lábio também provocado aí, provavelmente, pelo sol também, né? Aí já é uma úlcera, né? Pode perceber que tem as bordas elevadas, como na língua, e o centro é necrótico. Então, essa é a lesão clássica de câncer, tá? E aí é retirado? Tem que se fazer uma operação. Tem que fazer com cirurgião de cabeça e pescoço, né? E ele vai fazer com margem de segurança, tudo mais. Mas é importante salientar que antes de acontecer isso, a lesão de câncer, nós temos lesões pré-malignas. No câncer de lábio, é uma lesãozinha que ela se descama um pouquinho, depois some, depois vai. O lábio, ele perde um pouquinho o contorno antes de dar a lesão. Então, a gente tem lesões pré-malignas antes de aparecer o câncer. Porque é muito importante passar pelo doutor, passar pelo dentista, porque às vezes a pessoa, é uma herpes, cai uma imunidade, né? Uma pequena herpes vai sarar. E você falou, às vezes desaparece, volta, e aí você já está tendo uma evolução. Um sinalzinho. Por isso que é importante introduzir na nossa... todo ano uma visita preventiva para o cirurgião ficar acompanhando, né? E orientando. Bom, tem mais participação, são 19h04, pois não, Maria, diga. Vamos lá, a Michele está querendo saber o seguinte, olha só, deixa eu posicionar direitinho aqui, Bruno. Sim. A doutora comentou sobre prevenção, escovação e uso de fio dental infantil. Ela quer saber a quantidade de creme dental de acordo com a faixa etária e a introdução do fio dental na criança. É muito importante essa pergunta, tá? Bom. Mesmo porque a cárie dental e a gengivite são as doenças que mais acometem a população mundial, né? E é tão simples, né? É só a gente fornecer informação para a pessoa ter o empoderamento e o autocuidado, diminuindo, sim, muito cárie e perda dental por conta disso. Então, é importante o creme dental para criança, mas é essencial que seja só um pouquinho, porque o creme dental tem flúor, né? E a criança, muitas vezes, dependendo da idade, não consegue cuspir. Então, para ela não deglutir aquele flúor, coloca um pouquinho na escova de dente, a escova ideal para a idade dela, que tem de 0 anos, né? E vem na embalagem. Isso, e vem escrito na embalagem. E é muito importante, desde o início, já introduzir o hábito para a criança acostumar a colocar alguma coisa na boca, porque é muito comum, a gente vai colocar e eles não deixam, fecham a boca, eles mordem a escova. É uma ginástica, né?
Então, é muito importante começar já, pode ser a partir dos 3 meses, né? Antes é muito cedo. Sim. Limpando os roletes gengivais, tem até uma escovinha de silicone que coloca no dedo. É importante, nem que não consiga muito, mas introduzindo um pouquinho por dia para a criança ter essa consciência de que é importante. E também é muito importante que os pais escovem os dentes na frente das crianças. Ah, isso é perfeito, né? Porque a criança exemplo, copia né? tudo. É o isso aí. exemplo, né? Eles estão sempre observando. E nós temos que dar bons exemplos. Com toda certeza. E o fio dental é muito importante, porque a escova de dente só escova 3 faces dos dentes. E o fio dental as 2 outras faces. Mas tem técnica, tudo tem técnica, né? Então eu costumo assim orientar os pacientes. Quando vai passar o fio dental, é como se estivesse enxugando as costas com a toalha. Então não basta só pôr e tirar. Isso aí seria retirar alimento entre os dentes. Sim. Mas a função do fio dental é esfregar nos dentes, para que a gente remova a bactéria que fica aderida no dente. E geralmente elas ficam naquela região perto da gengiva e entre os dentes. Então a gente precisa passar o fio dental como se estivesse escovando, enxugando as costas com a toalha e até o limite da gengiva ali, porque tem meio milímetro de gengiva que não é aderida ao dente. E ali fica uma bolsinha, um esconderijo de bactéria. E é ali que ela tem que entrar para tirar. Exatamente. Ah, olha só. Então essa é a técnica aí legal para estar removendo. E sempre assim, eu oriento a passar o fio dental antes de escovar. Porque a gente passa o fio dental, sempre fica alguma sujeirinha. Depois vem com a escova. Com a escova para eliminar. Exato. Perfeito. Estamos aqui com a doutora Silvia Paparotto Lopes, especialista e mestre em estomatologia, atualmente em clínica geral e professora em prótese dental, e dentista da Uniodonto. E a Silvia trouxe um aparelho aqui também. Eu queria que você explicasse para nós, pedir para o Thiago já focalizar, explicasse para nós o que seria esse aparelho, Silvia. Esse aparelho, Neto, ele é um laser de baixa intensidade. Ele é muito importante para os pacientes, para a odontologia no geral, tá? Porque ele diminui dor, diminui sensibilidade, diminui o tamanho da lesão, aumenta a reparação. Então, é muito utilizado em pacientes que fazem quimioterapia e radioterapia. Geralmente, dependendo do medicamento, da combinação de medicamentos, a quimioterapia não só para câncer de cabeça e pescoço, mas para o corpo todo, tá? As pessoas desenvolvem mucosite dentro da boca, que são lesões, é a perda do epitélio, porque o medicamento, ele mata as células ruins, mas as boas também. E a pessoa fica com muita dificuldade para se alimentar. E até nós temos aí mucosite de grau 0 a grau 4. Sim. E quando chega uma mucosite muito grave, as pessoas não conseguem, tem até que ser hospitalizadas. E algumas vão a óbito. Então, esse equipamento aqui, ó, ele tem 2 tipos de luz. É um laser de vermelho e infravermelho, cada um para uma indicação. Então, eu tenho usado muito em pacientes oncológicos que estão aí em tratamento. E tem ajudado muito. E é cientificamente provado. E é o que é de mais moderno no tratamento, e isso reduz bastante os danos causados por essa ferida, esse problema que dá na boca. As pessoas estão em tratamento de câncer, né? Isso, e cuidando da boca, as pessoas vão conseguir se alimentar e melhorando a imunidade delas, né? Que é muito importante nessa fase. E também, Neto, eu gostaria aqui também de passar essa informação, que as pessoas que vão receber tratamento oncológico de radioterapia de cabeça e pescoço e químio, é muito importante fazer a avaliação odontológica antes, porque a cavidade bucal, a gente tem que remover todos os fatores infecciosos, se a pessoa precisa tratar um canal, se um dente precisa ser extraído, porque depois da radioterapia, o tecido ósseo, ele perde um pouco a capacidade de regeneração e pode causar prejuízos como uma necrose óssea radioterápica por causa do tratamento. Então, a cavidade bucal, a gente tem que eliminar todos os focos de infecção. Quer dizer, trata-se totalmente a saúde bucal, as infecções que tem, enfim, para daí começar a terapia. A terapia, o ideal seria isso. Às vezes, né, não consegue
fazer esse passo, porque tem que começar imediatamente, mas o ideal seria fazer todo o tratamento odontológico antes. Perfeito. Uriodonto no programa Piracicaba agora, hoje com a doutora Silvia Paparoto Lopes, conversando um pouquinho sobre Júlio Verde, prevenção ao câncer bucal, cabeça e pescoço. Dá tempo de mais uma pergunta, Maria? É um depoimento também, pois não, né? Claro. O Periquito mandou aqui umas imagens do irmão dele, que foi vítima do câncer de pescoço. Ele mandou um áudio aqui pra gente. Pois não. Essas são as fotos do meu irmão, era 1 ano e meio mais novo do que eu. Ele teve câncer de garganta porque bebia e fumava. Mesmo depois da cirurgia, ele continuou fumando e bebendo. No dia 1º de dezembro de 2019, ele veio a falecer por rompimento da artéria. Ele mandou fotos do câncer, mas são bem fortes, eu não vou mostrar, tá, doutora? Mas aqui tem uma foto dele em tratamento, né, segurando o pacotinho escrito fumar mata, né, destacando ali para nós. E é isso, né? São relatos, né? Quero agradecer às pessoas que passaram os relatos aqui, porque é isso, né? A prevenção, ela também vem... Porque a ciência é isso, né, doutora? A ciência é isso, quer dizer, a gente vê o que está acontecendo e tem que se evitar para ter uma qualidade de vida, né? E tem que divulgar, né? Tem que divulgar. E essas campanhas são muito importantes. Então, a campanha do Júlio Verde é a 7ª edição, né? E é muito importante para a população. A 7ª edição, pode colocar o cartaz para nós? Então, está aí em destaque o Uriodonto no programa Piracicaba agora, trazendo esse alerta. Olha só, Júlio Verde, né, dia 27, agora dia mundial, né, de combate aí ao câncer de cabeça, pescoço, câncer bucal. Então, o alerta para todos, tem que se prevenir, sim, ir ao dentista, como a gente falou, você que tem a Uriodonto, faça regularmente aí a visita, faça o acompanhamento, né, e previne-se. E como a doutora falou, as coisas que é ruim, elas têm que ser tirada, né? Chega de coisa ruim, né? Vamos ter qualidade de vida, a gente quer viver mais, não é isso? Isso, e viver com qualidade, né? Isso. É primordial isso. Primordial. Tá bom. Tem um abraço para a doutora, né, Maria? Sim. Vamos mostrar essa foto linda aqui de um corintiano, viu, doutora? Que está assistindo, é o Gustavo. Ele fez questão, está assistindo desde o começo, viu que o pessoal está mandando fotos bonitas. Ele registrou o nascer do sol na Exalc, com esse P maravilhoso, florido, que está lá na agronomia. Gustavo, lindo. Um abraço para você. Conhece, doutora? É o corintiano lá de perto. Mas que foto linda, né? Como é linda a Exalc, né? Muito linda. Ah, que coisa bonita. E o IP é raro, né? De um dia para o outro não tem mais. Então, quem tirou a foto registrou. Mas o Gu é agricolão, viu? Então tá aí, ó. Por isso. Filho da doutora. Tá lá assistindo. Ficou faltando a foto aí, Marina, da FOP. FOP Unicamp aí, hein, Mar? Olá. Filha. Da filha? Que legal. Então. Parabéns. Obrigada. Muito bom, muito bom. Silvia, eu quero agradecer a sua participação aqui. Acho que é isso, né? Falar sobre prevenção, servir o Uriodonto, servindo aí a população de informação, que é fundamental. Então, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui. Eu é que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite, por estar aqui, por essa oportunidade ímpar aí, muito importante para a sociedade, para Piracicaba. E vocês estão de parabéns pelo programa. Obrigada. Me apaixonei. Que ambiente ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Uriodonto no programa Piracicaba agora.